Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no episódio 80 do canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a aumentarem exponencialmente as suas chances de promoção e crescimento profissional. Hoje, neste episódio, nós vamos falar sobre um equívoco muito comum na utilização de ferramentas muito potentes de aumento de produtividade e melhoria da qualidade, tal como o Lean, o Six Sigma e a teoria das restrições. Então eu vou falar um pouco da minha experiência na implementação dessas ferramentas desde o início da década de 90, quando basicamente começaram a chegar esses conceitos, principalmente do Lean e da teoria das restrições. Então, você tem todo o direito de discordar do seu ponto de vista e da sua experiência em relação a essas ferramentas. Aqui é apenas um relato de como foi a minha experiência e como que eu posso contribuir para que você não cometa alguns erros que nós cometemos no passado, que podem fazer com que você retarde muito o processo de melhoria contínua ou de aumento de produtividade e qualidade na sua área. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho muita coisa para revelar para você nesse conteúdo número 80. Pessoal, como sempre eu falo nessa árvore de realidade futura, para que você tenha uma carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo, você precisa trabalhar para construir aí 3 pilares. O primeiro pilar é em relação a você construir aí uma vantagem competitiva a seu favor na empresa onde você trabalha. O segundo é você poder sustentar essa vantagem competitiva que você construiu. E depois, em terceiro lugar, é o pilar que você consegue capitalizar, que você consegue explorar toda essa construção de vantagem competitiva que você implementou e que você sustentou. E é nesse momento que você consegue as suas promoções, que você consegue realmente reconhecimento e promoção, uma vez que a empresa sabe que você é uma pessoa que tem um diferencial competitivo, que ajuda realmente a empresa a gerar valor ao seu cliente. E para que você realmente possa construir uma vantagem competitiva significativa, ou seja, você criar valor, é necessário que você elimine ou diminua uma limitação significativa que a sua empresa possua no momento, que é uma dor. Então, a partir do momento que você faz com que você elimine essa limitação na sua empresa ou no seu cliente, você realmente está geralmente construindo valor, está gerando valor agregado, não somente a sua empresa, ao seu cliente, mas para você também. E para que você possa realmente eliminar ou diminuir uma limitação significativa, nesses conteúdos a gente sempre tem dado aí uma aprofundada em alguns temas importantes para que você possa realmente ganhar tempo no seu dia a dia. E realmente saber usar as ferramentas de gestão corretas a cada situação para melhoria de produtividade, para melhoria de desempenho, faz toda a diferença. E dentro dessas ferramentas, dentro desse conhecimento de como essas ferramentas podem te ajudar para a melhoria da produtividade, nós temos basicamente 3 ferramentas. A grande maioria das pessoas conhecem apenas 2. Nós vamos falar um pouco em 2 episódios. O Lean, que é uma das ferramentas importantes. Nós vamos falar sobre a abordagem Six Sigma e realmente no próximo episódio, que conclui aí esse tema, nós vamos falar um pouco sobre a teoria das restrições. Então, episódio 1, nós vamos falar um pouco sobre o que você deve fazer e quando para aplicar o Lean e o Six Sigma. E no próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre a potência e como que a teoria das restrições ela faz essa junção entre o Lean e o Six Sigma para que você realmente tenha resultados exponenciais. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a história do Lean, do Six Sigma e da teoria das restrições, um pouco relembrando dessa história, desde a produção em massa, que começou por volta aí dos anos 1900, principalmente com a Revolução Industrial, e até a sua chegada, o seu pensamento dentro da manufatura enxuta. Então, a gente pode observar que quem já estudou em relação a tempos e movimentos, sabe que Frederick Taylor foi uma das grandes figuras que veio para estudar o trabalho decomposto, o trabalho detalhado dos seus elementos
para que as empresas lá nos Estados Unidos naquela época pudessem ganhar produtividade através da sua padronização. Então o Frederick Taylor, ele não só fez o trabalho de decomposição de cada operação no processo, bem como a sua padronização. E lançou basicamente todos os estudos de tempo e métodos, né? E basicamente lançou aí os estudos de cronoanálise juntamente com o Eli Whitney. Então essas pessoas tiveram na década de 1900 um papel fundamental no sentido de já começar a ganhar produtividade. Logo depois, logo em seguida veio aí o Henry Ford, na qual ele basicamente foi revolucionário no sentido de fazer a sua produção em massa. Ele que criou as esteiras na qual ele puxava através de um motor e um guindaste os carros e criou as linhas de produção, bem como ele limitou através de espaço entre uma operação e outra, entre uma montagem e outra, a quantidade de peças no processo e fez com que houvesse uma revolução em termos de produtividade. Então, o Henry Ford ele teve um papel fundamental, principalmente no processo de linhas de montagem, bem como os primeiros passos em relação à redução de inventário, uma vez que ele controlava o espaço máximo para manter os seus componentes, fazendo com que não tivesse tanto work in process, não tivesse tantas peças em processo entre uma operação e outra. Naquela época, basicamente, em 1935, 1940, eram épocas das grandes necessidades, né, de grandes países, fazendo com que realmente consumissem carros grandes, carros potentes, que consumissem grande gasolina. Em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, entre 45 e 50, o Taiichi Ohno, juntamente com alguns outros diretores da Toyota, eles passaram um tempo nos Estados Unidos estudando o sistema de produção das Big Three, chamadas aí a Chrysler, Ford e GM. Foi quando o Taiichi Ohno começou a observar aquele processo produtivo na qual o país basicamente era muito carente de todo tipo de recurso, pois estava devastado após a Segunda Guerra Mundial, e começou a verificar grandes oportunidades, já que ele não dispunha de grandes recursos, de grandes demandas como os Estados Unidos estava nessa época. E foi nos Estados Unidos, quando ele visitou nessa década entre 46 e 50 os supermercados, que ele teve a grande ideia de fazer o abastecimento no borderline, nas bordas de linha, fazendo com que essa quantidade de itens fosse reposta a partir do momento que os componentes eram puxados nas linhas de montagem. Foi então que o Taiichi Ohno, pegando todo esse conhecimento em relação da experiência que ele tinha tido nos Estados Unidos, juntamente com a oportunidade que ele viu de reposição de linha através de supermercados, da visão aí de supermercados criando os kanbans, mas aí o pensamento do Sakichi Toyoda em relação ao Jidoka em função das máquinas de tear, na qual ele criou aí um sistema que detectava quando um tear quebrava a sua linha, para que o operador não ficasse aí escravo daquele equipamento e gerasse grande retrabalho. Então, pegando o conceito de Jidoka, de Sakichi Toyoda, mais o conceito de Just in Time, do Kiichiro Toyoda, mais o que ele viu nos Estados Unidos, ele começou então a desenvolver o sistema Toyota de produção, entre 1945 e 1950. E levou o conceito e implementação para o Japão em função aí de ser um país pequeno, com poucas necessidades de diversidade, mas muita flexibilidade da produção. Como ele tinha que trabalhar com os lotes menores, bem menores em relação ao tamanho que eram manufaturados nos Estados Unidos, ele tinha que fazer trocas rápidas. Então ele criou aí um sistema para que realmente fosse muito flexível nas condições pré-determinadas que o Japão ou a Toyota estava disposto a fabricar. Por volta de 73 veio a crise do petróleo e fez com que realmente, em função da crise do petróleo, praticamente os Estados Unidos voltasse aos olhos não para carros de 6, 8 cilindros, mas para carros de menores potências, carros econômicos. Foi quando então a indústria japonesa ela teve o reconhecimento do sistema Toyota de produção e aí então começou a disseminar aí essa abordagem interessante.
Por volta aí da década de 80 até 90, foi feito aí uma joint venture entre GM e Toyota, para que realmente esses conhecimentos fossem disseminados, tanto em favor da Toyota como em favor da General Motors. Então foi fundado a NUMMI. O que é a NUMMI? É uma joint venture chamada New United Motors Manufacturing Inc., entre GM e Toyota. E isso durou aproximadamente aí até o final da década de 90, quando essa joint venture ela foi findada. Portanto, por volta aí da década de 90, todo esse estudo e interesse em relação ao sistema Toyota de produção foi feito através aí de 3 professores e pesquisadores do MIT, né, que é a parte aí do Massachusetts Institute of Technology, ou seja, o Instituto de Massachusetts de Tecnologia, na qual aí 3 autores escreveram aí A Máquina que Mudou o Mundo, fazendo com que fosse disseminado de vez os conceitos tão importantes, uma vez que a Toyota ela tinha condição de produzir muito mais com menos recursos se comparado às empresas americanas. E este estudo mais detalhado eu conto no próximo slide. Esse estudo então da Máquina Mudou o Mundo, ele foi lançado em 10 de outubro de 1990 por James Womack, Daniel Jones e Daniel Ross, que foi aí um best-seller mundial. Ele realmente eram professores pesquisadores da década de 80 do Massachusetts Institute of Technology, que é o MIT, e foi uma pesquisa que investigou por 5 anos 90 empresas em 15 países e envolveu aí, pela coordenação desses 3 professores, uma dezena aí de pesquisadores com um custo de 5 milhões de dólares, custeados aí em 36 organizações. Então foi através desses 3 americanos do MIT que começou a entender ou se transformar no sistema de Toyota de produção do Lean Manufacturing, porque ele nunca foi chamado de manufatura enxuta, e sim sistema Toyota de produção. Lean Manufacturing ou manufatura enxuta foi o modo que esses 3 pesquisadores deram para a versão americana do sistema Toyota de produção, onde a coisa começou a partir desse momento a ser disseminada. Mais tarde, esses 3, principalmente o James Womack, ele fundou o LIB, o Lean Institute, não o LIB Brasil, mas o Lean Institute dos Estados Unidos, foi fundado por esse americano, aí logo depois aí em 94 basicamente. Em 95 teve a formação do Lean Institute Brasil pelo José Roberto Ferro. Então, basicamente o sistema Toyota de produção, ele foi rotulado, ele foi chamado de Lean Manufacturing ou manufatura enxuta por esses 3 americanos que fizeram aí o estudo desse livro, onde basicamente foi um best-seller que começou a proliferar o conceito de manufatura enxuta no mundo, iniciado nos Estados Unidos depois do Japão. E o início do Six Sigma? Como foi o início do Six Sigma? Nós falamos um pouquinho aí da história do Lean. Qual foi o início do Six Sigma? O início do Six Sigma começou por volta de 96, basicamente em 96, pelo engenheiro da Motorola chamado William Smith, que criou aí o termo Six Sigma, sendo mais tarde reconhecido como o pai do Six Sigma. Então, o pai do Six Sigma é esse William Smith, né, em 86. Com as primeiras abordagens em relação à Motorola, que tinha uma qualidade eletrônica na época muito sofrível, começou a se destacar em 88, 2 anos depois, eles já ganharam o maior prêmio da qualidade no mundo, que é o Malcolm Baldrige, né? Então, ela começou a ser observada pelos seus concorrentes em função aí do prêmio, que é um prêmio realmente muito desejado e muito difícil de ser conquistado. Em 94, ou seja, alguns anos depois, a Motorola adota o DMAIC para o Six Sigma e o programa para Black Belt. Então ela começou a formar aí o DMAIC, que é a continuação de uma forma um pouco mais estruturada e detalhada em relação ao PDCA, que foi criada pelo Shewhart. E basicamente em 96, entre 94 e 95, a General Electric, através do Jack Welch, começou a ficar interessado em relação a criar uma vantagem
estratégica significativa na General Electric, na GE, e então ele, a partir aí de 95, começou a dar os primeiros passos, em 96 implantou, mas ele tinha uma meta para os seus diretores, implantar o Six Sigma em apenas 3 anos, coisa que a Motorola tinha feito em 5 anos, e fez com que de 96 a 99 a General Electric atingisse aí ganhos de 1,5 bilhões de dólares em economia, em savings, principalmente melhorando a qualidade dos seus produtos. E a partir desse momento, a partir do sucesso da General Electric, realmente explodiu aí o interesse em relação ao Six Sigma. Então tá aí a segunda parte da história, falando um pouco aí do Six Sigma, como ele surgiu e realmente como ele foi revelado, como ele estourou em função aí da abordagem mais estratégica do Jack Welch. Inclusive tem uma história interessante do Jack Welch, que ele falou o seguinte, que ele realmente acreditava na potência e na abordagem Six Sigma pelos seus diretores, e ele dava toda a liberdade para que algum diretor discordasse desse ponto de vista dele, porém eles poderiam discordar trabalhando em outro local e fora da General Electric. E ele fez com que todos os gerentes e diretores fizessem os cursos e fossem certificados em Black Belt para que pudesse dar o exemplo. Então faz toda a diferença quando o primeiro homem acredita e traz como valor estratégico uma abordagem como essa para a melhoria da qualidade. Então tá aí a história do Six Sigma. E o início da teoria das restrições, que é a terceira abordagem, a terceira ferramenta de melhoria contínua muito poderosa. Ela foi introduzida aí na década de 80, basicamente com o lançamento do livro A Meta, pelo Eli Goldratt, que é um físico israelense, que basicamente trouxe as ciências exatas aplicadas às ciências humanas. Então, ele aborda com muita força a relação de causa e efeito para que realmente você entenda as poucas causas que governam o sistema, onde alguns dos pilares, que são 3 ao total, tem o primeiro que é a simplicidade inerente, né, de Isaac Newton, onde mostra que apenas algumas poucas causas governam todo um sistema. Então, se você abordar e focar nessas causas principais, você não precisa atuar no todo, e sim nas suas restrições. Então ele criou 5 passos da teoria das restrições, que a gente vai abordar mais especificamente aí no episódio número 2 dessa série. Então tá aí um pouco da história aí do Lean, do Six Sigma e da teoria das restrições. E voltando um pouquinho no Lean, né? Qual é o alicerce do sistema Toyota de produção, pessoal? Qual é o alicerce? Qual é a base? Qual é a fundação? A fundação é a estabilidade. Então a Toyota ela já tinha tido a experiência no Japão de 3 grandes gurus, cada um na sua época, iniciado por Shewhart, que era também um físico e foi o pai do controle estatístico de processo, e depois de alguns seguidores e seus alunos, que é o Juran e o Edward Deming. Então, principalmente o Juran e o Deming, eles trabalharam logo depois da Segunda Guerra Mundial, fazendo com que o Japão se tornasse uma das grandes potências em relação à qualidade, porque foram realmente bons alunos e alunos disciplinados, onde antes de iniciar qualquer tipo de melhoria, eles tiveram que fazer um trabalho duro para conseguir o que? Estabilidade do processo, né? Então essa é a grande lição deixada principalmente por Juran e por um bom tempo pelo Deming. Hoje tem o prêmio Deming no Japão, em reconhecimento dessa grande personalidade que ensinou a cultura japonesa a melhorar exponencialmente a sua qualidade. E o que é um processo estável? Um processo estável é onde eu tenho basicamente variações de causa comum, variações dentro dos limites de controle. Saber realmente o que é ou não um processo estável é a base para se fazer melhoria. Isso acontece basicamente quando eu tenho uma operação padronizada. Então, basicamente, eu, com toda a humildade, né, sem discordar logicamente dessas grandes figuras, entendo que antes mesmo da estabilidade é necessário fazer com que as operações estejam padronizadas
todas elas sejam feitas da mesma forma para que eu tenha realmente estabilidade. Eu posso ter até uma variabilidade maior, mas dentro de uma variação de causa comum, né? Eu posso ter variações maiores dentro de limites de controle. Eu só consigo essa estabilidade quando eu tenho um processo padronizado. Então tá aí a base de sustentação que veio em função desses gurus aqui e é a grande base para o Seis Sigma, né? Você não consegue, é um pré-requisito estatístico, você não consegue partir para a melhoria se você não tiver um processo estável, somente com variação de causa comum. Então está aí o alicerce importante para que nós que estamos aprendendo no dia a dia possamos ter como referência. Não adianta você partir aí para algumas operações localizadas dentro desses dois pilares do Lean se você não tiver um processo estável, um processo padronizado, que faça com que a variação do seu processo só tenha causa comum, esteja isenta de causas especiais. Então está aí um pouquinho aí de conhecimento dessa base, dessa fundação, desse alicerce da casa da Toyota. E qual que é o centro do sistema Toyota de produção? Nós falamos um pouquinho do alicerce, agora a gente vai falar um pouco do centro do sistema Toyota de produção. Pessoal, o centro da Toyota, o centro do sistema Toyota de produção, o centro da casa da Toyota são as pessoas, né? O respeito pelas pessoas. E se você entrar dentro do site da Toyota, você vai ver basicamente dois pilares, um pilar de melhoria contínua e um pilar de respeito às pessoas, onde basicamente tudo é feito em equipe. O que é o respeito pelas pessoas que a Toyota prega é que cada mudança é feita no posto de trabalho dele, portanto, ele precisa ser consultado, ele precisa dar a sua opinião e ele é motivado para que realmente, como ele trabalha 8 horas por dia nesse posto, nada melhor do que ele para enxergar oportunidades de melhoria, né? E basicamente ele tem toda a autonomia para parar o processo se algum problema de qualidade acontecer. E uma vez que esse problema aconteça e ele aciona um sistema Andon, todas as áreas de suporte são responsáveis em largar o que estão fazendo para que entendam a dificuldade operacional, possam encontrar suas causas raízes e pôr o processo novamente em marcha. Então esse é o respeito, né? Fazendo com que inclusive seja estudado atividades dentro desse posto de trabalho que agregam valor, que não agregam valor, que agregam, mas não são necessárias. Então isso é o respeito, fazer com que realmente toda e qualquer mudança tenha a participação e esteja a opinião das pessoas, independente do seu nível hierárquico. Então isso realmente é respeito pelas pessoas, na qual o ser humano está no centro das atenções. E qual que é a essência do sistema Toyota de produção? Nós falamos um pouco quem está no centro, que são as pessoas, o alicerce, que é a estabilidade. Agora, qual que é a essência? Qual é a grande missão do sistema Toyota de produção? Pessoal, o sistema Toyota de produção ela é uma filosofia de manufatura que ele busca incessantemente reduzir o tempo entre o pedido do cliente e a entrega desse produto, fazendo com que você consiga isso cada vez melhor através da eliminação de desperdício. Então, entre o pedido de um cliente e a entrega daquele produto no cliente, existe um tempo, existe uma série de oportunidades em diversos processos, não só produtivos, mas como administrativos, e fazer com que esse estudo desse tempo e dessas oportunidades como uma cadeia de cliente-fornecedor, de causa e efeito seja observada e seja eliminado esse desperdício, faz com que esse tempo entre o pedido e a entrega seja reduzido cada vez mais. E essa visão é importante, principalmente para que você atue nos pontos principais de desperdício. Então, está aí a grande essência do sistema Toyota de produção, que foi depois transferida para o Lean, né? Que é o que realmente a redução entre o tempo de pedido e a entrega através aí da remoção de desperdício, fazendo com que esse lead time, esse tempo de entrega, seja cada vez menor.
E como ela faz isso, né? Ela faz através aí, como nós já falamos, da remoção dos 8 tipos de desperdício. Então, basicamente, quais são os desperdícios mais clássicos trabalhados aí pelo Lean? O excesso de processamento, quando a gente realmente tem processos adicionais pelos quais o cliente não paga, não está disposto a pagar. Transporte desnecessário, deslocar materiais ou produtos mais do que o necessário. Espera, quando precisamos esperar por algo para poder fazer o trabalho. Qualquer tipo de espera é desperdício. Desperdício de movimento, ter de andar ou se mover mais do que o necessário para fazer o trabalho. Ter que sucatear peças ou reparar erros da produção. Então tem sempre aquele ditado, né? Fazer certo da primeira vez, mas não da primeira vez. Fazer na primeira, fazer na segunda, fazer na terceira, fazer sempre. Então realmente todo o retrabalho, todo o scrap, toda a sucata é um desperdício enorme, principalmente se ele chega no cliente. Estoque é um outro desperdício. Ter materiais ou produtos demais na sua máquina ou nas áreas de armazenamento, né? Um produto, enquanto ele esteja acabado, né, no estoque, enquanto ele não for vendido, ele não está agregando nenhum valor, somente custo. E basicamente também temos aí um dos desperdícios que vieram aí por último, que é a criatividade inaproveitada, né? Quando não oferecemos sugestões de melhoria ou quando nossas ideias não são aproveitadas aí pelos supervisores, pelos coordenadores, pelos gerentes, pelos líderes. Se de alguma forma nós não desafiamos as pessoas, nós não as convidamos para que pensem em relação ao desperdício, bem como alguma solução para reduzir ou minimizá-lo, né, ou eliminá-los, nós estamos aí cometendo aí o 8º desperdício e principalmente superprodução. Fabricar mais do que o cliente precisa naquele momento. E esse basicamente é o grande desperdício da produção, que nós talvez temos que aprender muito o quanto que a superprodução através aí do work in process, das peças paradas no processo, ou uma quantidade a mais do que necessário em relação às peças acabadas, o quanto isso prejudica o sistema, porque aumenta significativamente o tempo de entrega, que é o lead time. Então tá aí os 8 principais desperdícios e basicamente o grande desperdício, que é a superprodução, que a Toyota tem como objetivo principal combatê-lo. Não só esse, como os demais, mas esse é um dos principais. E como que nós enxergamos essas oportunidades? Então, basicamente, algumas empresas trabalham fazendo aí o mapeamento de fluxo de valor ou value stream mapping, fazendo com que através aí de o estudo de um dia aproximadamente seja analisado aí o fluxo de valor e observado alguns desperdícios. E aí a gente mais uma vez destaca principalmente a quantidade de peças paradas no processo entre uma operação e outra como um grande desperdício, né? E outras oportunidades também. É feito aí o Current State Map, ou mapa de estado atual, onde avalia-se aí as oportunidades de melhoria que podem ser removidos esses desperdícios através de eventos Kaizen, e projetado aí um mapa de estado futuro, principalmente para avaliar a possibilidade de redução de lead time em função da redução do work in process ou das peças em processo. Tá? Então, aqui temos sempre oportunidades, principalmente naqueles pontos restritivos de maior relevância, aí os eventos Kaizen, os eventos de Six Sigma, para que realmente o VSM possa direcionar qual é o caminho para reduzir o tempo entre o pedido do cliente e a entrega do produto propriamente dito. Tá? Então, tá aí como nós costumamos fazer. Algumas empresas não têm tanta habilidade em relação ao VSM, mas se de maneira correta tiver a abordagem, eu vou passar para vocês no decorrer desses episódios, você pode fazer aí melhorias significativas mesmo não sabendo como realizar aí um mapa de fluxo de valor. E qual que é a força do Lean, pessoal? Qual que é a força do Lean? A força do Lean basicamente é otimizar o fluxo pela eliminação de desperdício. Então imagine que você tem aí esse fluxo de operações, lembrando que o losango é sempre uma pergunta, um questionamento, mas digamos que você tem um fluxo de uma linha de produção similar a essa,
e através da eliminação de desperdício, utilizando ferramentas do Lean, você possa chegar num processo muito mais simples, fazendo com que você elimine atividades que não agregam valor e principalmente minimizando aquelas que não agregam, mas são necessárias. Então, perceba o quanto você pode, através de um pensamento mais enxuto, ao longo do tempo, remover algumas operações que não agregam tanto valor, fazendo com que você tenha aí um tempo de processamento muito mais rápido entre uma abertura de ordem e a entrega desse produto aí no seu estoque na inspeção final. E vamos falar um pouco aí da robustez do Six Sigma. Nós falamos um pouco sobre a força do Lean, agora nós vamos falar sobre a robustez do Six Sigma. Qual é a robustez do Six Sigma? A robustez do Six Sigma realmente é otimizar a performance do processo pela redução da variação ao redor do objetivo. Então imagina que você tem aqui um processo que não é capaz, você tem aí um valor aqui, a média do seu processo, que é diferente da nominal do target, e perceba aqui os limites superior de especificação e o limite inferior de especificação, upper specific limit superior e lower specific limit inferior. Então perceba que o processo não somente está centralizado, mas está com uma alta variabilidade. Através do Six Sigma você reduz variabilidade, fazendo com que o processo se torne capaz e centralizado. Então você percebe aí a redução dessa curva gaussiana, né, dessa distribuição normal, através aí do achatamento das caudas, fazendo com que você realmente tenha um desvio padrão muito menor. Então está aí a robustez do Six Sigma. E basicamente o que é Six Sigma? Que pouca gente sabe. O que é Six Sigma, pessoal? Preste bem atenção agora. Six Sigma é quando você tem uma distância de 6 desvios padrões do seu valor de média da sua especificação superior e também 6 desvios padrões entre o seu valor nominal do seu processo e o limite de especificação inferior. Então você está distante, a média está distante dos limites de especificação 6 sigma. Então ao todo aqui são 12 sigmas, ou seja, dentre essa amplitude de especificação, o valor superior de especificação menos valor inferior de especificação tem 12 sigmas. Então faz com que, uma vez que eu tenha essa possibilidade, você tem apenas um defeito a cada bilhão de oportunidade. Então perceba bem, né? Quando o processo ele é estático, e nós vamos falar um pouquinho que o processo você tem que levar em consideração a variabilidade dele em torno de 1,5 sigma, você tem aí a possibilidade de ter aí um defeito a cada bilhão de oportunidade. Como o nosso processo ele varia 1,5 sigma ao longo do tempo, se você tiver aí um processo 6 sigma, faz com que você ainda assim tenha 3,4 defeitos por milhão de oportunidade. As montadoras automotivas mais críticas, elas requerem aí por volta aí de 6 defeitos por milhão de oportunidade. Então perceba aí o quão potente, o quão robusto é um processo 6 sigma. Então tá aí porque a definição de 6 sigma é a sua distância do valor nominal do seu processo, tendo aí 6 desvios padrões até o limite inferior ou superior de especificação, fazendo com que você fique aí com uma chance muito pequena de enviar defeitos para o seu cliente. E o que acontece é que a grande maioria das empresas não tem 6 sigma, elas trabalham aí com 3 sigma. Então o que é 3 sigma? Você tem aí 99,73% de peças dentro do especificado e faz com que você tenha então aí uma quantidade de 66.807 defeitos por milhão, ou seja, 67 mil ppm aproximadamente. Um processo 6 sigma, que geralmente é o que as empresas têm, como eu mostrei para você, você pode perceber que tem aí uma parte da cauda que fica fora dos limites de especificação, principalmente quando o processo varia a 1,5 desvios padrões em relação aí à média.
E aí faz com que você, num processo 3 Sigma, onde a grande maioria das empresas tem 3 ou até 2 Sigma, vamos supor 3, que é a grande pesquisa brasileira, você tem aí um custo de não qualidade em relação ao seu faturamento de 25% a 40%, ou seja, 25% a 40% do que você fatura vai para o ralo por problemas de qualidade, em função aí da variação do seu processo ser alta, contra algo menor do que 1% quando você tem aí um processo 6 Sigma. Então perceba em linhas financeiras, monetárias, o quanto uma empresa pode trabalhar se não investir no momento correto em processos 6 Sigma. Veja, 3 Sigma, você perde de 25% a 40%. Se uma empresa fatura 100 mil reais por mês, 25 mil a 40 mil vai para o lixo simplesmente por problemas de variação de processo que não atende ao seu cliente. Pode ser um valor ainda muito maior. Então está aí a robustez do 6 Sigma. E como que o Lean e o 6 Sigma trabalham em conjunto? Então você tem aí uma otimização através da eliminação de operações que não agregam valor, que foi conseguida e atingida através das ferramentas do Lean, e as operações que se mantiveram, você trabalha com o 6 Sigma para reduzir cada vez mais essa variabilidade. O resultado final é uma soma de variâncias, fazendo com que essa soma tenha como resultante um valor de abertura de curva de sino ou curva gaussiana um pouquinho maior, porque a variância é igual à soma das variâncias, a variância final é igual à soma das variâncias. Mas está aí a abordagem Lean 6 Sigma. Eu começo com o Lean, fazendo com que eu elimine operações que não agregam valor, e em função do que sobrou, eu faço com que o processo seja robusto, reduzindo cada vez mais a sua variabilidade. Em resumo, o Lean identifica etapas que não agregam valor e fornece ferramentas para eliminação. Por exemplo, eu eliminando essa primeira operação aqui que eu observei e verifiquei que não agrega valor. E logo em seguida, eu começo a melhorar a capacidade das etapas que agregam valor, reduzindo a sua variabilidade. Muitas vezes, quando eu faço isso, eu posso eliminar operações subsequentes que não mais serão necessárias em função de eu ter reduzido a variabilidade do meu processo na operação anterior. Ou seja, a melhoria da capacidade na operação anterior permite a eliminação de etapas adicionais e a redução de tempo, fazendo com que eu consiga entregar um produto muito mais rápido numa faixa de tempo menor. Em resumo, pessoal, o Lean ele tem como abordagem eliminar o desperdício, fazendo com que, através de operações que não agregam valor, eu consiga entregar um produto mais rapidamente, né? Agora, não adianta eu entregar um produto mais rapidamente se ele tem problemas de qualidade. E aí entra então o 6 Sigma, para que, principalmente nas operações mais críticas, você possa reduzir a variabilidade do processo, fazendo com que você entregue não somente uma peça mais rápida, mas com melhor qualidade, com pouca variação. Então você tem aí uma simplicidade, gerenciando aí uma determinada complexidade, fazendo com que você tenha aí um melhor desempenho do seu processo, fazendo com que você tenha custos mais competitivos. Então está aí um resumo da abordagem Lean 6 Sigma. E quais são aí alguns cuidados em relação ao 6 Sigma, pessoal? Basicamente o 6 Sigma ele é um processo de afunilamento ou screening, onde a utilização do DMAIC que faz com que você inicie com muitas variáveis que podem influenciar na causa raiz, e a partir do momento que você avança na fase medir, analisar, melhorar e controlar, você vai chegar no máximo aí por volta de 3 variáveis com grande efeito na sua saída ou no seu problema, e uma vez que você controla essas variáveis críticas, você realmente vai melhorando e aumentando o nível sigma do seu processo através da redução da variabilidade. E quais são aí alguns cuidados iniciais, pessoal, que você deve ter? Principalmente a abordagem 6 Sigma, ela deve ser como uma estratégia, principalmente se você tem aí problemas significativos de qualidade, adotar o 6 Sigma como uma estratégia
para reduzir aí os problemas de qualidade é muito importante. O Six Sigma ele tem uma potência incrível, mas ele é muito importante, principalmente atuando em problemas de qualidade. Então, se a empresa tem essa necessidade, pode adotar como estratégia o Six Sigma, principalmente aí para redução de variabilidade, mas basicamente voltado aí para problemas de qualidade principalmente. Metas de melhoria para a direção, ou seja, uma vez que você aborde o Six Sigma, que você adote o Six Sigma como estratégia, é importante que esse tipo de meta relativo a projetos Six Sigma estejam na meta que cada um dos diretores precisa entregar. Todo mundo tem que ter essa meta para que se comprometa em relação aí principalmente a recursos e apoio ao programa. Se não tiver na meta principalmente dos diretores da empresa, vai ter mais dificuldade em obter apoio. É necessário que tenha-se um mentor experiente, principalmente a empresa tenha aí um Black Belt certificado e experiente para que dê apoio técnico e suporte ao programa, porque não basta simplesmente ter um treinamento, tem que ter alguém que possa tirar as dúvidas das pessoas no seu dia a dia para que as coisas comecem a caminhar. Então é necessário ter aí um mentor experiente nesse programa, conduzindo esse programa. Treinamento de Green Belt, para que você capacite as pessoas, para que tenham um entendimento da abordagem em relação aí à utilização de cada uma das ferramentas dentro do método DMAIC. É muito importante escolher aí os treinandos, principalmente aí aqueles que têm uma visão mais racional, mais lógica, gostem aí dessa ciência exata, para que realmente tenham um perfil para suportar aí o treinamento, que é bem pesado em termos de carga horária e de ferramentas estatísticas, bem como a preparação aí e o apoio e formação de champions que vão aí dar o suporte principalmente em termos de liderança e remoção de barreiras aos projetos importantes. E tem que ter realmente um cuidado muito grande para que se escolha projetos, principalmente os projetos relevantes em relação à qualidade, para que sejam aí finalizados entre 3 e 6 meses e realmente a coisa aconteça. E um processo robusto de acompanhamento desses projetos, de preferência com apresentações semanais, para que você possa entender aí algum tipo de problema e possa sentir e compartilhar com a direção a evolução aí do programa, bem como dos seus resultados. Então tá aí alguns cuidados iniciais. Um outro cuidado inicial é que realmente o perfil das pessoas tem que ser um perfil de ciências exatas, um perfil mais analógico, de pessoas que gostam de número, de análises, né? Não pode ser pessoas que não tenham esse tipo de gosto, esse tipo de vontade, porque existe uma certa complexidade em relação ao uso de ferramentas estatísticas, principalmente aí em relação a controles estatísticos de processo, ferramentas de análise de sistema de medição, estudos de repetibilidade e reprodutibilidade, análise de capabilidade de processo, bem como CP, CPK, PP, PPK, estudos de estabilidades de processo, cartas de controle, estudo de delineamento de experimentos, quando a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, o uso de DOE, que é uma ferramenta poderosíssima, bem como a utilização do software Minitab para as análises estatísticas, teste de hipótese, análise de variância. Então, somente pessoas com muita paixão em relação a isso, bem como alguém que tenha esse perfil, que realmente vai conseguir absorver, dar continuidade, uma vez se cobrado pelos seus gestores. Então precisa ter muito cuidado em relação à escolha desse perfil e quem vai ser o mentor dessas pessoas, porque é um programa extremamente robusto e importante, mas ele assusta algumas pessoas pela sua complexidade. Ele não é fácil, por mais que seja colocado da forma mais tranquila e didática possível, né? Tem que ter pessoas com um perfil adequado para que leve o programa adiante, mas é realmente muito poderoso, pessoal. E o que eu sugiro a você, né? Se você não tem aquelas qualidades que eu coloquei inicialmente, principalmente mesmo que você tenha aí apoio da direção,
mas se você não tem aí um mentor, um black belt experiente dando suporte ao programa, então eu sugiro que você comece a tratar sim os problemas de qualidade por uma abordagem um pouco mais tranquila, com ferramentas poderosas, científicas, mas não com a abordagem um pouco mais pesada, estruturada e de estatística do Six Sigma, que pode assustar e pode causar aí aversão às pessoas ao programa, fazendo com que fique muito mais difícil você retornar com o Six Sigma num momento mais adiante, porque as pessoas ficaram traumatizadas. Então, eu entendo, e a minha sugestão é que você inicie aí com um aquecimento para esse programa, né? Fazendo principalmente a utilização do uso das ferramentas de SDCA e de PDCA. Então, o SDCA é uma ferramenta que faz com que você aí mantenha a estabilidade do processo através da manutenção dos seus procedimentos operacionais padrão. Uma vez que você atinge a estabilidade garantida pelo SDCA, você realmente parta para o PDCA, que é um método científico poderoso criado pelo Shewhart e Deming mais tarde trocaram o PDCA pelo PDSA, no sentido do SC de study e não de control, fazendo com que ele estudasse aqueles resultados que tinham sido implementados, fazendo com que as análises de hipótese fossem concluídas ou não, mas são processos poderosos que você, com muito mais simplicidade e fazendo uma análise robusta aí de definição de problema, bem como aí de 5 porquês para entender a relação de causa e efeito e depois comprovando algumas hipóteses, possam ter aí resultados importantes, mesmo porque aí 70% ou mais dos problemas eles não precisam de ferramentas poderosíssimas do Six Sigma, mas existe realmente aí uns 20% que você não vai conseguir se não utilizar realmente o Six Sigma. Então você pode iniciar com o Six Sigma? Sim, você pode iniciar, desde que você tenha aí um processo mais estruturado. Se você não é capaz de montar essa estrutura no momento, faz e inicia pelo PDCA. Então, eu recebo muitas perguntas em relação à formação de Green Belts. Ayrton, eu devo fazer um curso de Green Belt, eu devo fazer um curso de Yellow Belt, eu devo fazer um curso de Black Belt? E a minha resposta é sempre depende, né? Se você tem alguém na empresa que te vai dar suporte técnico em relação às dúvidas que você vai ter no dia a dia, vai em frente com o Green Belt. E se você realmente tem oportunidades relativas à qualidade e alguém para te dar suporte técnico, vá a fundo, porque são ferramentas poderosíssimas e faz com que você crie aí um diferencial competitivo. Porém, se você não tem esse suporte, se você não tem ajuda para resolver problemas, você vai ter muita dificuldade e é muito provável que você perca gás, que você perca energia ao longo do tempo e você vai deixando essas ferramentas do lado em função da complexidade inicial que ela tem, mas não é simplesmente por isso. Você não tem pessoas para te ajudar a romper aí algumas dificuldades do dia a dia. Então, minha sugestão é sempre começar aí com o aquecimento, com essas duas ferramentas muito poderosas também, SDCA e PDCA. Eu já tenho aí dentro da playlist conteúdos em relação a isso, você pode consultar a hora que você quiser. E uma questão intrigante em relação aí à teoria das restrições, que a gente vai ver basicamente no episódio seguinte, é um artigo criado e escrito pelo Goldratt em 2008, que chama-se sobre os ombros de gigantes, né? E ele escreve baseado que ele só foi possível ele enxergar essas oportunidades porque ele se apoiou em gigantes como Henry Ford e Taiichi Ohno, quando ele fez um estudo profundo na década de 80, quais eram aí as coisas boas e as coisas que não eram tão boas em relação ao Lean. E basicamente ele concluiu nesse estudo que menos de 20% das empresas no Japão elas adotavam o Lean, né? O Lean ele teve uma explosão em popularidade tão grande, um fanatismo tão grande que até hoje ele é disseminado, e eu sou muito fã não só do Lean, mas do Six Sigma, da teoria das restrições, mas existe essa questão, porque se é uma ferramenta tão importante, se é uma abordagem, se é uma filosofia de trabalho tão importante, por que que lá no Japão
onde existe uma cultura mais disciplinada, somente um pouco assim, nem 20% das empresas, né, não sei se hoje mudou, mas o artigo ele data de 2008, menos de 20% das empresas adotavam um sistema Toyota de produção, né? E basicamente não é porque eles não tentaram implementá-lo, né? Basicamente empresas como a Hitachi Tool Engineering, ela teve muita dificuldade dentro do próprio Japão de instituir, de implementar o Lean, né? Mesmo com toda a abertura que a Toyota de produção, o sistema Toyota de produção abriu dentro do Japão para serem estudados como eles produziam. Então, a grande questão é que realmente o sistema de Toyota de produção ele foi construído por Taiichi Ohno para atender algumas condições específicas que a Toyota adotou e adota até hoje, que não são as mesmas condições em relação às outras empresas. Cada empresa ela tem a sua particularidade, o seu modelo de negócio, e nós não estamos aqui para copiar a Toyota, né? Nós reconhecemos e admiramos, e tem muitas ferramentas criadas aí pelo Taiichi Ohno dentro do sistema Toyota de produção que são muito importantes para nós, né? E tem todos os méritos, só que nós não somos a Toyota. Cada empresa tem o seu modelo de fazer negócio, isso precisa ser respeitado e adotado algumas considerações em função desse modelo. E sabendo que nós não temos as mesmas condições que a Toyota e nós não temos os mesmos especialistas da Toyota. Portanto, como concatenar a utilização dessas ferramentas dentro do nosso modelo de negócio? Então esse é o grande desafio e uma questão a ser respondida por cada um de nós, gestores de produção. E alguns cuidados iniciais do Lean, né? E a gente vai ver um pouco isso na semana que vem. Quando a gente reduz o estoque, principalmente quando nós trabalhamos para reduzir a superprodução, acontece que nós temos um nível inicial de inventário que encobre uma série de problemas, fazendo com que a partir do momento que eu reduza, todos esses problemas venham à tona. Então eu tenho que ter muito cuidado para que quando eu for eliminar os estoques, para que isso seja feito de forma escalonada, para que eu não seja exposto de uma maneira muito grande em relação a esses problemas e tenha perdas significativas ainda maiores do que o próprio tamanho de estoque inicial que eu tenho no processo. Então, veja, o Lean ele tem como principal ponto o combate à superprodução, mas quando eu diminuo esse nível de água, que é o inventário, eu coloco à tona uma série de desperdícios na qual, se eu não tiver cuidado, essa falta de proteção, essa desproteção faz com que, em vez de me ajudar, piore ainda mais as situações. Então, um cuidado que a gente tem que ter ao longo do tempo. Então, o primeiro cuidado que geralmente a gente precisa ter é que quando a gente começa a sair de um modelo tradicional, onde tenho muito inventário entre as operações e passo a ter um fluxo contínuo, né, de one piece flow ou faça uma, mova uma, eu acabo tendo problemas caso eu sofrer um impacto na operação anterior. Eu tenho um fenômeno que é chamado pela teoria das restrições de eventos dependentes. Cada operação posterior, ela só pode ser concluída se a anterior passar. E se eu tiver algum problema em relação à anterior, eu só tiver uma peça entre uma operação e outra, eu vou ter realmente uma parada significativa da linha. Então, embora o One Piece Flow faça com que, através da eliminação de inventário, eu tenha um rápido tempo de processamento entre a operação A e C, eu preciso ter muito cuidado quando eu diminuo drasticamente o estoque, na qual o Lean muitas vezes prega. Então a gente tem que ter um cuidado, principalmente quando a gente está iniciando essa abordagem de redução de desperdício. Um segundo ponto é que quando eu mapeio o meu processo, então observe aqui que eu tenho aí 5 operações, cada uma com a sua quantidade de peças aí dia, eu muitas vezes no Lean tenho a abordagem de fazer aí Kaizen ou redução de desperdícios em todas as operações.
fazendo com que eu tenha aí uma quantidade enorme de prioridades a serem tratadas, uma série de projetos, uma série de energia, uma série de recursos, onde na verdade o que deveria fazer é concentrar aí o esforço na minha operação restrição, na minha operação aí gargalo. Então, fazer com que nós apliquemos o Lean para melhorar todas as operações, na verdade é algo muito ineficiente. Eu tenho que concentrar principalmente esforços dentro da minha operação restrição, porque se eu melhoro, se eu elimino o desperdício numa operação que não é restrição, em vez de eu melhorar, em vez de eu reduzir o desperdício, eu acabo aumentando o desperdício, porque eu tornei uma operação que já tinha capacidade e fiz com que ela fosse mais capaz ainda, aumentando aí a quantidade de filas no processo. Então, esse é um cuidado muito grande quando a gente começa aí a ter uma abordagem de melhoria local, ao invés de entender aí uma melhoria global. E um terceiro cuidado também em relação ao balanceamento da capacidade versus balanceamento do fluxo. Então, o que nós fazemos muitas vezes através do Lean é fazer com que através do tempo TACT eu faça aí um balanceamento da capacidade, fazendo com que realmente as pessoas possam concluir o seu ciclo, o seu tempo de ciclo igual ou menor que o tempo TACT, fazendo com que realmente eu tenha aí um balanceamento de capacidade. E mais uma vez, acontece que se eu tiver algum problema em relação à manutenção, e eu tenho agora uma quantidade menor de pessoas na linha, uma quantidade realmente balanceada, se eu ficar 2, 3 horas parado, eu não tenho mais aquela capacidade protetiva para que eu avance e tente tirar a diferença em função do atraso. E até que as nossas máquinas ela tenham um índice de falha muito pequeno, né, um tempo médio entre falhas ou um MTBF pequeno, que tem a ver com o TPM, eu vou ter muito tempo e chão para conseguir isso, principalmente se eu estou começando, né? O TPM ele tem aí essa quantidade de pilares, tem 8 pilares, e a implementação para que realmente o MTBF e o MTTR dessas máquinas sejam cada vez melhores, faz com que isso leve tempo. Então eu muitas vezes balancear a minha capacidade, quando eu tenho ainda um processo que é instável, eu acabo tendo problemas e acabo tendo aí um custo maior do que eu, em vez de balancear a minha capacidade, eu estaria olhando e balanceando o fluxo. Então tá aí uma oportunidade para que você reflita. E basicamente eu tenho aí as leis de Murphy, né? Eu tenho muitas vezes os chamados eventos aleatórios. Por mais que eu tenha aí o TPM implementado, é natural que em algum momento eu tenha o Murphy, né? Eu tenha uma queima de transformador, eu tenha uma chuva que pode estar entrando água na empresa, eu posso ter aí a queima de uma talha, eu posso ter num determinado momento 2 operadores afastados, eu tenho eventos aleatórios, ou seja, causas especiais, que quando eu tenho uma linha extremamente balanceada, eu perco flexibilidade, porque aquele evento aleatório ocorreu. Então, a teoria das restrições, basicamente, ela prega que melhor do que você balancear a capacidade é você balancear o fluxo, e nós vamos falar um pouquinho disso no próximo episódio. E, basicamente, a gente destacou aqui algumas oportunidades, algumas coisas muito boas em relação ao Lean Six Sigma e algumas coisas não tão boas. E quais aí são as soluções para essas questões que são oferecidas pela teoria das restrições, né? Então, a teoria das restrições ela tem uma abordagem chamada TLS, onde existe aí uma combinação dessas 3 ferramentas em busca de resultados globais. Então você tem aí a TLC no centro, fazendo com que através de uma visão mais restritiva, do ponto em que restringe a entrega e eficiência global do sistema, você possa, através dessa visão, através desse foco, você utilizar as ferramentas Lean e Six Sigma apropriadas. Então, uma abordagem conjunta e poderosa dessas 3 ferramentas dão um resultado exponencial significativo, e não a utilização parcial, a utilização local de cada uma delas.
Essas ferramentas integradas, ela tem um poder enorme e nós vamos falar um pouco mais disso no próximo episódio. Não perca! É a parte 2 do episódio 81. Dessa forma, pessoal, através da primeira parte desse episódio número 80, nós concluímos como você pode utilizar e por que você pode utilizar e quando o Lean, as ferramentas de manufatura enxuta e as ferramentas de redução de variação Six Sigma, entendendo neste momento os seus pontos fortes e as suas fraquezas, fazendo com que você realmente entenda aí um pouco mais profundamente a utilização dessas ferramentas de gestão correta, principalmente de melhoria de desempenho. E no próximo episódio nós vamos falar um pouco sobre a terceira ferramenta muito poderosa que, unida juntamente com o Lean Six Sigma, dá aí a possibilidade de você atingir resultados exponenciais, que é a teoria das restrições. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, mande aí a sua sugestão, faça comentários, compartilhe os vídeos com outras pessoas, com outros colegas. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para que você possa semanalmente receber aí as atualizações ou até mesmo diariamente quando nós tivermos um vídeo novo sendo lançado. Muito obrigado e até o próximo episódio.